Já providencia o seu caderno, as suas canetas para anotação. Perfeito, gente. Então sejam bem-vindos aqui. Sei que vocês estão aí, algumas pessoas estão em casa, algumas pessoas estão no trabalho ainda, algumas pessoas estão no trânsito. E independente de onde você está, eu estou aqui para agregar para você um pouco de informação. Eu decidi falar a respeito desse assunto porque, por estatística, o país está sofrendo bastante com essa situação, não somente a situação do Covid, mas por uma cultura já há décadas, muitas pessoas passam dificuldade, muitas vezes financeira, e muitas vezes de forma inconsciente não sabe o porquê que isso aconteceu, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa construção. Então eu estruturei aqui esse bate-papo para ficar organizado para vocês. Fiz aqui um checklist para não esquecer de nenhuma informação, tá? Então nosso assunto central vai ser falar sobre dívidas, tá? Dívidas. E saiba o seguinte, que se você hoje está passando por uma situação de desafio financeiro, independente se seja na sua vida pessoal, no seu negócio em si, se você está passando por uma crise financeira, essa situação atual, ela é só um reflexo do que você fez lá atrás. O seu passado, o que você fez no passado, apenas revelou nos dias de hoje que no presente seu, tá? Eu vou falar um pouco sobre projeção futura, mas eu quero falar muito mais sobre tudo que ocasionou essa situação sua atual, certo? Então, eu vou centralizar no tema dívidas, tá? E muito mais do que te falar sobre o que você deve fazer e como deve fazer para aumentar ou reduzir as suas dívidas, é muito mais importante do que isso. Primeiro é você reconhecer o porquê que você está nessa situação, tá? Então, o porquê que você está nessa situação e como você contraiu essa situação, como você construiu essa situação, o mais importante inicialmente é você auto-reconhecer, né? Por que isso aconteceu e como que isso aconteceu, tá? E muitas vezes, assim como aconteceu comigo já, às vezes a gente herda más práticas de pessoas que estão próximas a nós. Então a gente acaba herdando essa situação de déficit negativo financeiro, tá? Então eu quero abrir esse bate-papo nosso com duas frases para vocês anotarem já, tá? Eu quero já entregar para vocês duas chaves para abrir esse nosso bate-papo, que eu acredito que vai fazer sentido para vocês. Eu sei que você tem o desejo hoje ou de sair de uma situação financeira desafiadora, ou até, principalmente, melhorar essa condição financeira, certo? Então eu quero falar para você o seguinte, a primeira frase. Como que se conserta um erro? Como que se conserta um erro? É muito simples, porque finanças é uma questão de lógica, certo? Como que se conserta um erro? Simples. É só parar de errar. Primeiro ponto. Quer consertar um erro? Pare de errar. O fato é, onde que você está errando? Então, quer consertar um erro? Pare de errar. Anota essa frase e anota esse insight. Parece muito óbvio, né? Mas se as pessoas elas respeitassem e praticassem o óbvio, talvez a maioria das pessoas que hoje moram no Brasil não estariam passando pela situação que estão passando. Então, primeiro insight. Se você quer consertar um erro, pare de errar. E outro detalhe importante para você também, que isso pode ser transformador para você, tá? E que foi transformador para mim, e eu demorei aproximadamente 30 anos para aprender isso. Talvez você vai pegar essa chave aqui numa live de 50 minutos, tá? A segunda chave que eu quero entregar para vocês aqui para abrir esse bate-papo é o seguinte: o ser humano tende a ouvir quem deu errado, ao invés de ouvir quem deu certo. O ser humano tende a ouvir quem deu errado, ao invés de ouvir quem deu certo. A deficiência maior não é nem você dar ouvidos para quem deu errado. É você tomar como verdade
a opinião de quem deu errado. Quem tem resultado quando te fala algo é informação. Quem tem resultado quando te fala algo é informação, é conhecimento. Quando alguém que não tem resultado, quando é alguém que ainda não deu certo, te fala algo, é simplesmente uma opinião. Opinião é achômetro, opinião não é lógico. E muitas vezes nós damos ouvidos para as pessoas que ainda não deram certo. E sabe por que isso acontece? Isso acontece porque o ser humano, e nós estamos inseridos nisso, o ser humano tende a ter um vício em ser aceito e amado pelas pessoas próximas a ele. O ser humano tem um vício de ser amado e aceito pelas pessoas próximas. E sabe o grande detalhe? Por que a gente escuta tanto as pessoas que estão próximas a nós? E muitas vezes essas pessoas são pessoas que não deram certo na vida ainda. E pelo fato de ainda não terem dado certo, carregam várias frustrações, carregam sentimentos que interferem no crescimento próprio delas, e elas apenas externam esse sentimento negativo, compartilhando com pessoas à volta. E o principal é que elas acabam influenciando as pessoas próximas à volta. E se essas pessoas à volta não tiverem uma mentalidade, não tiverem maturidade para filtrar esse sentimento externalizado, você acaba tomando como verdade e isso influencia no seu comportamento, na sua crença. Perfeito? E por que as pessoas têm um vício de ser aceito e amado pelas pessoas próximas? Porque normalmente a mágoa vem das pessoas próximas a nós. A mágoa que nós temos, normalmente vem das pessoas que são próximas a nós. Então, nós, por uma questão de autodefesa emocional, a gente acaba fazendo de tudo para agradar, para que a gente se sinta cada vez mais aceito e amado. Mas, Eric, o que isso tem a ver com endividamento? Pode ser que alguns de vocês estejam me perguntando, né? O que isso tem a ver com eu estar endividado, Eric? Eu quero abrir esse bate-papo para você refletir. O que será que isso tem a ver com a situação atual, se você está passando desafio financeiro endividado? Faz uma reflexão. Eu já falei isso em algumas lives anteriores, em alguns workshops anteriores, e veja se faz sentido para você o que eu vou falar. Nos workshops anteriores, eu falei muito sobre a criação e a gestão de negócios, certo? Então, eu falei muito mais do externo, do mercado, falei sobre o modelo, falei sobre a filosofia interna corporativa, tá? E o fato do endividamento acontecer não difere muito, o endividamento pessoal não difere muito de uma empresa não dar certo. Anote isso. O endividamento ou crescimento financeiro pessoal é muito parecido com o sucesso ou com a decadência de uma empresa. Porque é fato, toda empresa tem a cara do dono. O resultado corporativo da empresa, que envolve as pessoas, sendo negativo ou positivo, é um reflexo de quem está à frente desse negócio. Então eu vou fazer muito aqui nesse bate-papo aqui, uma metáfora, um comparativo entre uma empresa, certo? Que envolve um líder que está à frente dessa empresa, uma empresa, que eu falo uma empresa dinheiro, eu falo uma empresa ser humano, tá? Porque o maior ativo de uma empresa é o ser humano. As empresas que são somente capitalistas, porque tem essa filosofia capitalista, são aquelas empresas que não têm uma sustentabilidade a longo prazo. E vou falar já sobre isso para vocês, tá? Então, uma empresa tem tudo a ver com a pessoa física. Então, mesmo que você hoje não tenha uma empresa, você vai entender que você deve pensar, você deve agir como uma empresa. Nós já nascemos empreendedores. Empreendedorismo já está no nosso DNA. O que seria empreender? Empreender é uma atitude, empreender é ter iniciativa, empreender é liderar, empreender é ter autorresponsabilidade, empreender é influenciar pessoas a fazer o que você está fazendo de forma consciente. Depois você leva isso para o seu trabalho.
Seja você um colaborador, seja você um líder no seu trabalho, seja você o dono do seu negócio. Perfeito? E para compor isso que eu estou mencionando para vocês, basicamente, falando de finanças e agora na pessoa física, existem 4 tipos de pessoas, mas eu vou separar aqui em 3 tipos de pessoas, 3 grupos de pessoas que têm padrões financeiros, e esses grupos, a diferença entre esses grupos, entre as pessoas que compõem esses grupos, são esses padrões financeiros, tá? Então anota o primeiro grupo que eu quero passar para vocês. O primeiro grupo são das pessoas que têm dinheiro, mas não sabem o que fazer com o dinheiro. Anota isso. O primeiro grupo compõe de gente que tem dinheiro, mas não sabe o que fazer com o dinheiro. Muitas vezes esse grupo de pessoas que tem dinheiro, mas não sabe o que fazer, pelo fato de não ter inteligência financeira, não ter direcionamento por alguém que tem mais conhecimento, essas pessoas acabam direcionando o seu dinheiro para o lugar errado. O que seria o lugar errado? Direciona o seu dinheiro para tudo aquilo que cada vez mais vai tirar dinheiro dele, que a gente chama de passivo financeiro. Passivo é tudo aquilo que você compra, que você adquire, que somente te tira renda. Então, o primeiro grupo de pessoas que têm dinheiro, mas não sabem o que fazer com o dinheiro. E tem muita gente com esse perfil. Existe um segundo grupo de pessoas. Deixa eu voltar aqui um detalhe no primeiro grupo, tá? Do grupo das pessoas que têm dinheiro, mas não sabem o que fazer com o dinheiro. Normalmente essas pessoas, elas têm dinheiro, só que elas não têm tempo. Primeiro grupo de pessoas que têm dinheiro, mas não sabem o que fazer com o dinheiro. E aí muitas vezes acabam direcionando esse dinheiro para lugares ou para aquisição de coisas que somente aumentam a sua despesa pessoal. E nós estamos falando aqui de finanças, certo? Então nós vamos falar sobre inteligência financeira, muito mais do que educação financeira. Educação financeira é simples, todo mundo sabe o que é e não aplica. Educação financeira é você gastar menos do que ganha, certo? É o que a educação financeira clássica diz. Eu preciso gastar menos do que ganha. Só que quando eu coloco no meu chip aqui que eu preciso gastar menos do que eu ganho, eu já estou primeiro focando na escassez, deixar de gastar. E, na verdade, a inteligência financeira é o inverso. A inteligência financeira é o seguinte, eu ter o gasto necessário, isso é fundamental, mas a inteligência financeira, a diferença é o seguinte, eu preciso ganhar mais do que eu gasto. Então, eu tenho que focar nos ganhos. Eu preciso aprender a fazer dinheiro e não ficar focado na escassez de deixar de gastar. O deixar de gastar, na verdade, na inteligência financeira, é você gastar com consciência. Gastar com consciência, gastar com inteligência. Porque o foco tem que estar em fazer mais dinheiro, multiplicar mais o seu dinheiro. Mas, Eric, para que multiplicar o meu dinheiro? Para que você viva melhor. O princípio fundamental do dinheiro, na verdade, são 4 princípios básicos do dinheiro. Anota aí. São 4 princípios básicos do dinheiro. Primeiro é você investir na sua boa sobrevivência, o mínimo necessário. Casa, comida, plano de saúde, uma boa moradia. Primeiro princípio. Segundo princípio é você investir no seu lazer, qualidade de vida, aquilo que você gosta de fazer fora do seu trabalho, junto com a sua família. Primeiro princípio, boa sobrevivência. Segundo princípio, lazer. Terceiro princípio do dinheiro, investir para o futuro. Investir para o futuro. E quarto princípio do dinheiro, contribuição social. Contribuição social. Lembrando a vocês de uma coisa importante, tá? Eu já volto nesse assunto, tá? Vou seguir aqui à frente. Então, primeiro grupo de pessoas que têm dinheiro, mas não sabem o que fazer com o dinheiro. Segundo grupo de pessoas, são as pessoas que não têm dinheiro,
e não sabem por que não têm dinheiro. Segundo grupo de pessoas, pessoas que não têm dinheiro e não sabem por que não têm dinheiro. Essas pessoas, esse segundo grupo, elas não têm dinheiro e elas não têm tempo. Ou seja, elas estão vivendo numa esteira que corre contra elas, só que a esteira, a cada ano que passa, está acelerando cada vez mais contra elas. E aí sabe o que acontece? Acontece uma situação emocional, um estado emocional que a gente chama de burnout. Burnout. Burnout o que é? É quando, além de você estar cansado fisicamente, você está saturado emocionalmente. E a gente sabe hoje, para quem já um dia foi endividado, e se você está passando por essa situação, ninguém mais do que nós sabemos que o pior desgaste não é físico. Porque se você fizer atividade física todo dia, você vai melhorar a sua condição física, certo? Você vai ter condicionamento físico, mas o maior desgaste não é físico para quem está endividado. O maior desgaste é psicológico. Isso aqui, depreciado, faz com que a gente não durma bem. Por consequência, no dia seguinte, a gente já acorda arrebentado, preocupado, ansioso com o futuro, só que a gente não sabe o porquê que a gente está nessa situação hoje. Simplesmente porque a gente teve hábitos no passado que acontecem até hoje, que nos mantém nessa posição. Então não adianta eu querer ganhar mais, simplesmente. Não adianta eu querer ganhar na Mega Sena aqui agora. Se eu não corrigir o erro do passado que me trouxe até aqui, se eu ganhar na Mega Sena aqui hoje, ou se alguém me der dinheiro, daqui para frente eu vou perder de novo. Eu vou perder de novo. Então vamos lá, vamos voltar. Primeiro grupo de pessoas. Pessoas que têm dinheiro e não sabem o que fazer com o dinheiro. Normalmente essas pessoas são os autônomos. Os autônomos, eles trabalham, ganham e gastam tudo o que ganham. Normalmente. Por que eles gastam tudo? Porque eles querem viver bem. Normalmente o viver bem dessas pessoas, de eu trabalhar para ganhar e tudo que eu ganho eu gasto, o viver bem é ter posse de propriedades para que eu seja aceito no meio que eu convivo. Vou repetir para vocês. Eu trabalho para ganhar dinheiro, minha mente, tá? Olha a mente da maioria. Ganhar dinheiro, ao invés de fazer dinheiro. Então as pessoas desse primeiro grupo trabalham para ganhar dinheiro, para gastar dinheiro com coisas que vão se depreciar no curto prazo, somente para quê? Qual que é o propósito de adquirir coisas? Ser aceito pelo meio que convive, pelas pessoas próximas. Ou seja, é um senso de aprovação. E se você tem esse estilo de vida de aprovação, cada ano que passa, pode ser que você esteja mais quebrado, mais endividado. E sabe o que é o pior disso? Não tem fim você ter que ficar provando para as pessoas que você é o cara porque você tem posse das coisas. Não tem fim. O seu dinheiro vai ter fim. Mas o fato de você ter que comprar, adquirir bens para provar para as pessoas que você é bom, não vai ter fim. Seu dinheiro, cada ano que passa, vai valer menos. Só que o seu trabalho, ele também vai agir dessa forma. Então, olha só. Primeiro grupo de pessoas, tem gente que tem dinheiro e não sabe o que fazer com o dinheiro. Segundo grupo, tem pessoas que não têm dinheiro e não sabem por que não têm dinheiro. Essa é a maior doença da sociedade hoje, certo? As pessoas que têm um problema e não sabem que têm um problema. São os famosos zumbis. São as pessoas, esses famosos zumbis, que são as pessoas que têm um problema e não sabem que têm um problema, são as pessoas facilmente manuseadas e manipuladas pelo Estado. Simplesmente. Essas pessoas que não têm dinheiro e não sabem por que não têm dinheiro, essas pessoas não têm dinheiro e não têm tempo. Então elas correm contra uma esteira que cada ano que passa está mais acelerado. E sabe o que é o pior disso também? Se fosse só a condição física, beleza. Só que a maior parte dessas pessoas, desse grupo, desse segundo grupo, não fazem atividade física.
quase 70% do Brasil não pratica atividade física. E o principal da atividade física, que vai te trazer de benefício, não é nem tanto a condição física somente, mas principalmente. Já já nós vamos falar sobre isso. E o terceiro grupo de pessoas, que é o último, anota isso. O terceiro grupo são das pessoas que têm dinheiro e elas aprenderam a multiplicar cada vez mais esse dinheiro. Terceiro grupo de pessoas são as pessoas que têm dinheiro e aprenderam a multiplicar cada vez mais esse dinheiro. Normalmente faz parte desse grupo, desse terceiro grupo, grandes empresários ou investidores. Esse terceiro grupo de pessoas que tem dinheiro e multiplica o seu dinheiro porque sabe o que fazer com o dinheiro, essas pessoas também têm um padrão de comportamento. Elas têm dinheiro, elas têm tempo, e o principal, elas têm a política de reinvestimento. Eles têm uma filosofia de reinvestimento. Reinvestimento. Normalmente, essas pessoas desse terceiro grupo que já tem capital, reinveste esse capital para ter mais capital, para ter mais tempo. Normalmente, essas pessoas, elas já passaram pelo processo de aprendizagem, pode ser que elas já foram quebradas lá atrás, e elas passaram por um processo de evolução, por quê? Porque foram influenciadas por pessoas que já estavam à frente antes de ela alcançar esse resultado, certo? Essas pessoas que já faz parte desse terceiro grupo, que já tem liberdade financeira, liberdade de tempo e possivelmente geográfica, essas pessoas vivem bem, tá? Porque elas têm três variáveis da riqueza. Que eu já falei em lives anteriores. 3 variáveis da riqueza: dinheiro, tempo e oportunidades. O que é oportunidades? Pessoas. Pessoas. Oportunidades são pessoas. São os 3 fatores de riqueza: dinheiro, tempo e oportunidades, que são pessoas. O que seriam pessoas? Pessoas são todas aquelas empreendedoras que estão no momento de transição da decisão. Só que elas precisam de um mentor só para dar orientação. Inicialmente elas vão executar para depois elas se tornarem também mentoras, certo? Vamos falar novamente desse terceiro grupo de pessoas que tem dinheiro, reinveste o seu dinheiro para multiplicar mais dinheiro, para que elas tenham mais tempo, certo? Normalmente essas pessoas, para onde que elas direcionam o seu dinheiro? A maior parte. Não para adquirir bens, para provar para outras pessoas. Porque eles já trouxeram para a identidade, eles já sabem quem eles são. A maior parte desses grandes empreendedores, eles tendem a ser minimalistas. Minimalistas. E a pandemia só veio para a nossa vida para provar isso. Que a gente precisa se atentar nesses detalhes, certo? A tendência é que a gente seja minimalista. A tendência é que a nova geração, os jovens, sejam minimalistas. E aprendam a fazer dinheiro, a fazer riqueza dentro de casa. Esses grandes empreendedores que sabem multiplicar dinheiro e tempo, eles são minimalistas e eles normalmente investem muito em filantropia. Anote isso, investem muito em filantropia. Filantropia, no conceito desse terceiro grupo de pessoas, que é um grupo mais sábio, que é um grupo mais inteligente. Filantropia envolve outras pessoas. Filantropia envolve outras pessoas que estão em estágios de desenvolvimento psicológico muito anteriores. E eles vão fazer doação do quê? De conhecimento. Principalmente, não é só doar dinheiro, mas eles vão fazer filantropia em doação de conhecimento. Porque quando você doa dinheiro para o primeiro grupo de pessoas que, a hora que chega na mão dele, ele não sabe o que fazer com o dinheiro para fazer mais dinheiro, o que ele faz? Ele gasta. Então não vence você dar dinheiro para quem não sabe onde direcionar o dinheiro. Isso é na cabeça dos grandes empresários, certo? Quando você doa conhecimento, o conhecimento ele é multiplicado. O conhecimento, se você souber transmitir a informação para pessoas que querem te ouvir, porque não adianta você passar a informação para quem não quer te ouvir, certo? Quando você passa informação para quem quer te ouvir, absorve e aplica aquilo, você deixa uma herança. E essa pessoa vai multiplicar essa herança porque ela vai ter resultado na vida pessoal. E sabe o que ela vai fazer? Ela vai duplicar o que você fez por ela. Ela vai transmitir
essa essência humana da contribuição para outras pessoas. Eu quero contar uma história para vocês aqui. Nós estamos na metade da live, 30 minutos, certo? Se está fazendo sentido para você o que eu estou falando, pega o aviãozinho aqui, eu vou mandar para 5 pessoas também, tá? Se a gente chegar a 100 pessoas aqui organicamente, hoje, através do seu compartilhamento, eu tenho uma novidade para vocês no final dessa live, certo? Vou mandar aqui para 5 amigos. Me ajudem a bater essa meta. Show! Vamos lá. Me dê um feedback, por gentileza, se está fazendo sentido para vocês. Escreva no chat se está fazendo sentido para vocês. Eu quero contar uma história para vocês que faz a gente entender um pouco melhor o porquê que esses dois grupos anteriores de pessoas eles se comportam dessa forma, tá? Eu já contei um pouco da minha história para vocês. Os meus pais vieram da zona rural, tá? Meus pais têm 40 anos como comerciantes. E na época que eles começaram a ter o próprio negócio, a tocar a loja, meu pai, nessa época dos nossos pais, e acredito que muitos de vocês que já tenham acima de 30 anos de idade vão entender um pouquinho do que eu estou falando, tá? Porque vocês vivenciaram isso também. Na época dos nossos pais, você tinha que fazer uma escolha. Ou você trabalhava, ou você estudava. Dificilmente a geração dos nossos pais conseguia fazer as duas coisas, que era trabalhar para ter a sua própria renda e estudar, fazer o ensino médio e depois fazer uma faculdade, certo? Então meu pai ele veio de uma época que era industrial, que veio de uma época muito... Meu pai passou pelas duas fases, né? Ele veio do sítio, que era agricultura, e foi para era industrial, onde era somente o trabalho braçal. Então era só trabalhar. Então era muito mais o uso físico, esforço braçal, do que inteligência. Então você usava mais braço do que mente, do que inteligência, certo? Começaram as empresas, minha família, comecei a trabalhar com 13 anos de idade, ainda era essa prática, né, muito braçal. Eu lembro que o meu pai, quando eu comecei a trabalhar numa lojinha pequenininha, o meu pai, ele, na época não tinha computador. E o meu pai, ele tinha uma caderneta, e aí ele recebia os boletos bancários de fornecedores, e ele registrava alguns boletos nessa caderneta, com as datas de vencimento. E tinha uma outra caderneta que meu pai também fazia, que ele anotava tudo que vendia no final do dia da loja e até o fechamento do mês. Era tudo numa caderneta, certo? E conforme o tempo foi passando, quando eu completei 21 anos, essa empresa quebrou. E nessa quebra da empresa, o meu pai ele sangrou a empresa porque ele tirou grande parte do lucro da empresa para adquirir carros e para comprar uma casa que era um sonho da minha mãe. Então ele sangrou a empresa para que nos desse mais conforto para a família. Isso não tem nenhum tipo de problema, tá? O fato é que ele fez essas aquisições na hora errada. Essa geração dos nossos pais foi uma geração que tinha o hábito de acumular coisas. Essa geração dos nossos pais veio de uma geração de acumular coisas, acumular propriedade, tá? Tanto é, gente, que a gente compra um tênis novo aqui em casa, a gente pega a caixa do tênis e joga no lixo. Passa meia hora, a caixa volta para cima da cama. Eu nunca vi uma geração que gosta de guardar caixa de sapato, que gosta de guardar embalagem. Por quê? Porque é um padrão. Acumulação. Mesma coisa para carro, mesma coisa para bens, para terra, propriedades. Porque nessa fase dos nossos pais, o ativo de riqueza era propriedades, era coisas. Só que naquela época dos nossos pais, na época que eu comecei a trabalhar na loja, que começou a era no computador, eu lembro que o primeiro computador que eu conheci foi o 386, Pentium 386, depois Pentium 486, e a nossa mente acompanhou essa evolução, deveria acompanhar essa evolução.
E hoje tem pessoas que ainda têm a mentalidade da acumulação de propriedade, coisas, porque a mente ainda é 486 do passado. E quando você ainda tem essa mente acumuladora, onde você somente quer comprar coisas, é óbvio que se você não tem diversificação de renda ou um negócio que você é proprietário, a conta nunca vai fechar. E você nunca vai estar feliz o suficiente para parar de comprar coisas. Por quê? Porque a hora que eu compro um celular, passa 6 meses, o celular que eu comprei está desatualizado. Comprei um carro hoje, o ano que vem está desatualizado. Eu comprei uma casa hoje, daqui a um tempo tem que pintar a casa de novo. Não vence. Não vence ficar adquirindo bens. Eu acabei de trocar meu celular porque o anterior meu queimou a tela. Eu comprei ele em 2017, eu estava ensaiando para trocar de celular. E hoje eu entendo que o celular para nós aqui é um ativo financeiro, senão não estaria com vocês aqui fazendo uma conferência, uma live nessa qualidade que tem hoje, certo? Mas eu ensaiei para, já estou adotando minimalismo. Não tem frescura. O importante é isso aqui. Uma das nossas redes de negócios é uma rede de academias, tá? E dentro do grupo de profissionais que trabalham conosco, onde a gente presta mentoria, envolve um grupo de educadores físicos, tá? E eu vou falar propriamente educador físico, mas isso cabe para cultura do Brasil, tá? Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Normalmente, essas pessoas que têm esse padrão de acumulação de coisas, essas pessoas elas assumem o papel de comprador ao invés de fornecedor. Então elas nunca vão aprender a fazer dinheiro, elas são somente consumidoras, gastadoras. Porque ou você é um gastador, ou você é um fornecedor. Ou você gasta, ou você produz renda. Basicamente é isso, você tem que escolher. Você melhorar sua condição financeira com um padrão somente de gastador, de comprador, esquece. Porque se você tem o padrão de ser um comprador, as empresas que sabem vender, que estão te persuadindo, estão fazendo você gastar sem você perceber. Sem você perceber, certo? Vamos voltar no educador físico. Normalmente as pessoas que têm esse padrão de gastar sem necessidade, com coisas sem necessidade, são as pessoas que tendem a ser vaidosas, tá? Você tende a se sentir melhor, mais confortável quando você adquirir algo e prova para outras pessoas que você adquiriu esse algo, certo? Status social está na pirâmide das necessidades de Maslow, tá? É psicologia. A gente entende isso, mas tem que ter controle sobre isso, tá? Tudo é o equilíbrio. E um dos educadores físicos que faz parte da nossa rede, um dia eu perguntei para ele, qual que é o seu objetivo pessoal na sua carreira para você começar a trabalhar aqui? Ele falou assim, meu objetivo é ter um negócio próprio meu. Meu sonho sempre foi ter uma academia. Eu falei, perfeito. Então você tem um perfil para ser um parceiro nosso aqui, porque a nossa metodologia promove as pessoas ao invés de prender pessoas. Então, se você quer ter um negócio, esse negócio que você vai começar a trabalhar hoje pode ser seu daqui 6 meses, daqui 1 ano, se você quiser. Vai depender só de você. Você só tem que se manter focado nessa linha, certo? Mas antes de continuar a conversa nossa, eu quero te fazer uma pergunta. Você me permite? Permito. Pedir permissão. Se ele deu ok, beleza, não estou sendo evasivo. Perguntei para ele assim, você prefere ser um profissional bom ou você prefere ser um profissional inteligente? Ele parou, ficou pensando, eu falei, eu acho que inteligente. Aí eu perguntei para ele, numa escala de 1 a 10, o quanto você usa a sua inteligência hoje para a sua vida e para a sua carreira? Ele pensou, falou, acho que 6. Imagina se você utilizasse o máximo dessa sua inteligência. Como estaria a sua vida hoje? Ele falou para mim, minha vida seria muito diferente. Então é exatamente isso. Essa é a nossa filosofia. Eu falei para ele. Aqui, para você vencer, para você crescer, e não só aqui, mas na sua vida, você tem que deixar o ego de lado, porque se você já soubesse tudo, você não estaria aqui solicitando trabalho. Você já teria resolvido a sua vida, se você soubesse de tudo, se você fosse o cara bom. Primeira coisa. Quando a gente fala que a gente vai usar a nossa inteligência, é quando a gente toma consciência que a gente tem deficiências, nós temos algumas incapacidades. E quando eu falo incapacidades, não é porque você é burro, tá?
Você não pode levar a sua situação atual para a sua identidade, certo? É só um estado. É somente uma função. Identidade é diferente de função. Falei para ele assim, ó, hoje você está educador físico, mas você não é educador físico. Você pode ser o que você quiser. Educação física, você educador físico é uma função. É uma função que pode ser temporária. Assim como médico, assim como advogado, assim como lixeiro, seja quem for. Então, função é diferente de identidade. E quando a gente fala de identidade, identidade é uma das faixas mais altas da evolução humana, tá? Só está abaixo da espiritualidade, que não necessariamente envolve religião, tá? Mas vamos falar da identidade. Quando você aprende, talvez por experiências práticas, tá? Eu aprendi por experiência prática, que não precisa provar nada para ninguém através de aquisição. Você começa a entender que você veio para cá para você passar por esse processo de aprendizagem, para usar a sua inteligência, para aumentar os seus resultados pela sua própria inteligência e não permitir que outros usem a sua inteligência sem você perceber. E quando você usa a sua inteligência o máximo possível, porque você aprendeu com outras pessoas que já usam a inteligência, você começa a aumentar seu resultado pessoal, em todo sentido, não só financeiro, e você começa a transferir esse aprendizado para as pessoas que estão à sua volta. Aí sim você aumenta a sua capacidade de influenciar e de liderar as pessoas, porque você já está num degrau de evolução humana acima do que a maioria das pessoas. Quando a gente conversa com alguém e a gente percebe que essas pessoas têm esse nível de mentalidade, são as pessoas que a gente tem que investir. São as pessoas que a gente tem que trazer para perto para serem parceiras, para trabalhar junto, para serem sócias, ou para você recomendar essas pessoas para possíveis parceiros seus. Hoje, nos meus negócios em particular, exige muito mais do que investimento financeiro, muito mais identificação do perfil das pessoas que vão ser sócios ou parceiros, que tem que estar nessa vibe. Então, é o momento que o ego baixa, é o momento que a vaidade ela fica nula. Isso vale para a sua vida financeira, isso vale para as suas amizades, isso vale para os seus sócios do seu negócio, isso vale para o seu relacionamento, para o casal, para o seu marido, para a sua esposa, isso vale para os seus filhos. Quem foi que disse que nós não aprendemos com uma criança, com um bebê? Quem falou isso para você? Que a gente não aprende com as crianças? Quem foi que disse que a gente não aprende com pessoas mais novas? Porque na escola já foi criado esse paradigma no nosso chip aqui. Porque a gente só pode aprender com pessoas da nossa idade ou pessoas mais velhas. Quem disse isso? Então perceba que já foram embutindo informações aqui no chip, só que a gente não fez a formatação do chip para poder mudar a nossa realidade financeira e da nossa vida. Então eu estou dizendo isso para vocês porque o porquê você está assim hoje e o que te trouxe através do seu padrão mental e comportamentos, que te trouxe, que ocasionou essa situação financeira atual. Se você não mudar isso hoje, o seu futuro não vai mudar. E o que você precisa hoje não é dinheiro. O que você precisa hoje não é mais dinheiro. Perfeito, Joyce. Perfeito. Eu não sou pai ainda, mas eu imagino quanto um pai e uma mãe devem aprender com os filhos. Eu não tenho noção, mas eu imagino o quanto é enriquecedor. O quanto é enriquecedor. Eu tenho um irmão mais novo, que ele é pai do Gael, Renato, que hoje é a pessoa que lidera minha casa pelo exemplo, pelo pai exemplo que ele é. E o Renato, ele se revelou, ele se encontrou, ele se descobriu identidade depois que ele se tornou pai. Eu tive essa descoberta quando eu completei 21 anos de idade, quando a empresa quebrou, quando eu tinha meus dois irmãos, meus pais, abalados emocionalmente, meus irmãos muito novos ainda, e eu tive que assumir o papel de pai da casa, para não deixar ninguém passar fome. Eu tive que assumir o papel de pai antes da hora. Eu tive que amadurecer minha mente, eu tive que virar um adulto à força. Porque muitas vezes você já tem mais de 20, mais de 30 anos, mas a mente ainda é de criança. Você é uma criança grande. Vida financeira
vida financeira abundante para ter uma vida melhor não é um estilo de vida para a criança. Porque a criança, lembra da criança? Quer carrinho, quer só jogar futebol, quer viajar, quer ver o Mickey antes da hora. E se os nossos pais deram tudo que a gente pediu lá atrás, por uma ingenuidade, porque queria nos agradar, nós crescemos com essa mente de que nós vamos ganhar as coisas, inclusive ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro dos outros, do padrinho, da madrinha, do pai, da mãe e principalmente do Estado. E aí a sua mente fica presa, sendo controlada e domada por alguém. E você não percebe. Nós nascemos para ser empreendedores, nós nascemos para ser dono da nossa vida, nós nascemos para colocar para fora toda aquela competência e inteligência que a gente já tem, já está no nosso DNA, a gente só não descobriu que tem ainda. Nós temos mais 15 minutinhos de conferência aqui, eu vou usar mais 10 minutos e depois faço umas considerações finais, tá? Vamos lá. Deixa eu revisar aqui se eu esqueci de alguma coisa. Show! Olha só, estava esquecendo de um detalhe importante, tá? Existem empresas, dois assuntos finais aqui, tá? Pra gente conversar. Existem empresas que são extremamente capitalistas, que não são voltadas para o ser humano, tá? Um exemplo disso são os bancos. Os bancos, que são financiadores, eles querem somente multiplicar o seu capital, porque o produto do banco é o dinheiro, certo? Vamos analisar um gerente do banco, e caso alguém tiver aqui e for gerente, é só uma reflexão, tá? Não traga para o seu ego, para a sua identidade, porque gerente é uma função, não identidade. Você está gerente, não é gerente. Vamos pegar um gerente do banco. Um gerente do banco, ele tem um bom salário ali, ele passou por um processo seletivo para ele estar ali, tem uma carga de responsabilidade muito grande, tem uma carga de cobranças do banco muito grande. E ele, na verdade, ele é um vendedor de produtos do banco. Ele precisa defender aqueles produtos financeiros que o banco tem para que ele ofereça para os clientes dele. E muitas vezes, esses produtos financeiros não são os melhores para o cliente dele. E muitas vezes ele sabe disso. Ele sabe que o que ele está oferecendo para o cliente dele não é o melhor. E sabe o que é o grande detalhe? Muitas vezes ele sabe que ele vai ferrar ainda mais o cliente dele. Se esse cliente dele comprar isso que ele está oferecendo, esse produto financeiro, tá? Mas vamos voltar no gerente, no padrão de comportamento do gerente e o padrão mental dele. Na sua concepção, o gerente, ele vai defender o banco ou ele vai defender o cliente? Escreva aí. Escreva aí. Na sua concepção, o gerente, ele tende a defender o banco, prioridade, ele tende a priorizar o banco, que o banco quer que ele faça, ou ele tende a defender o cliente? Onde que está o foco do gerente? Escreva aí no chat. Qual que é a sua opinião? O banco. Eu já passei apuro com o banco, vocês não têm noção. Eu já passei apuros com o gerente. Eu já passei apuro quando eu precisei do gerente para alguma coisa, o gerente não me atendeu. Eu já passei apuro quando eu fui na agência bancária, o gerente ele não deu ouvidos para mim. Eu já fui no banco e já passei apuros quando o gerente ele me olhou de cima e embaixo, porque ele já sabia como é que estava meu status financeiro. Ele já sabia que para mim não ia conseguir vender nada. Certo? Mas isso foi lá atrás. Isso foi lá atrás. Graças à nossa capacidade descoberta, colocada em prática, hoje, graças a Deus, a gente tem que ensinar o gerente a como lidar com as pessoas. Certo? Se a gente sabe que o gerente ele vai defender o banco, a gente começa a perceber que alguns modelos de negócios não tem propósito humano, não tem sustentabilidade. Eu estou estudando bastante o mercado financeiro e
Alguns bancos são extremamente conservadores nesse sentido que eu estou falando para vocês. Por exemplo, o Bradesco é um desses bancos que são conservadores, que são extremamente capitalistas. Outros bancos já evoluíram, já humanizaram mais. Tanto é que esse mesmo gerente que eu mencionei para vocês, ele não dava tanta atenção para o cliente dele. Sabe o que aconteceu? Ele foi substituído por caixa eletrônico. E também foi substituído por banco digital. Hoje a gente não precisa mais ir no banco, porque dá desgosto no banco presencial. Você não é respeitado, né? Porque você não é prioridade para o banco. O banco só quer o seu dinheiro, o banco não quer você. O banco não me quer. O banco quer o nosso dinheiro. E quanto mais ferrado a gente tiver, melhor para o banco. Mais produto ele vai vender para nós. Não estou querendo colocar banco, ninguém contra banco, tá? Só estou fazendo um comparativo aqui para vocês. Em relação a esse grupo de pessoas que faz filantropia, tá? É sempre o ser humano o maior ativo das grandes empresas hoje, tá? Eu quero deixar uma outra mensagem para vocês aqui. Eu fiz uma pesquisa e quero deixar aqui uma recomendação bibliográfica para vocês, principalmente você que já tem negócio, tá? Nessa fase minha de muita dificuldade financeira, durante muitos anos eu sofri muito sozinho, tá? E eu assisti um treinamento essa semana que o cara falou uma frase que pra mim foi uma chave muito virada, tá? Quero falar aqui pra vocês. Quando você tiver um problema, um desafio, não se pergunte o que eu faço ou o que eu posso fazer. A pergunta mais inteligente que você vai se fazer é: quem pode me ajudar? Quem pode me ajudar? A maior parte, isso é cultural, tá? A maior parte das pessoas, a maior parte dos empresários sofre sozinho. Quando você baixa a sua guarda, baixa a sua vaidade, vai pedir ajuda para quem tem resultado, para quem é referência para você, você vai minimizar os seus riscos. Baixa a guarda, baixa a cabeça, anula a vaidade e vai se aproximar de quem pode te ajudar realmente, com boas orientações, boas instruções. E aí, a partir do momento que você começa a ter esse hábito de se aproximar de pessoas, de pedir ajuda, porque uma hora você pede ajuda e depois você presta ajuda, você começa a melhorar o seu ciclo de relacionamento. Melhorou o seu ciclo de relacionamento, melhorou o nível dos seus relacionamentos, sabe o que começa a acontecer? A sua vida começa a se transformar. Sabe por que a sua vida externa se transforma? Porque você começa a usar mais isso aqui. Por que você usa mais? Porque você descobre que isso aqui existe. Você descobre que você pode usar mais isso aqui. Já imaginou, para comprovar que eu estou falando para vocês, vocês já imaginaram se vocês tivessem 30 minutos para vocês baterem papo com o Silvio Santos? Vocês já imaginaram o que vocês perguntariam para o Silvio Santos, todas as perguntas que vocês fariam para o Silvio Santos para aprender com ele? O quanto valeria 30 minutos de conversa com o Silvio Santos para você aprender? É para provar isso que eu estou falando para vocês. E o fato da gente sofrer sozinho, né, eu vou resumir isso numa frase, tá? Se você quiser anotar, é uma chave. A ruína iminente se insinua em silêncio. A ruína iminente se insinua em silêncio. Muitas vezes, a gente só vai perceber que está com problema quando a bomba explode. Porque a nossa cultura, os nossos hábitos, desde a infância, desde os nossos pais, é a cultura que é remediadora. A gente só vai agir quando o problema aparece. Ao invés de ter uma cultura como os Estados Unidos, como o Japão é. Por isso são países de primeiro mundo, que é uma cultura preventiva. Você está à frente do problema. Você age antes de ele acontecer. Então a sua vida começa a ter regra e processo. Quero recomendar esse livro aqui para vocês. Como as Gigantes Caem. É um dos maiores gurus da administração do mundo, Jim Collins. Tá? O Jim Collins, ele fala nesse livro sobre os estágios do declínio de uma empresa. Tá? E os estágios do declínio de uma empresa
também são estágios do nosso declínio financeiro como pessoa física, tá? E eu quero aqui passar para vocês, fiquem à vontade para anotar. No final dessa conferência, a ruína iminente se insinua em silêncio. Perfeito, Shelley, perfeito. Essa frase não é minha, tá? É do Jim Collins, tá? 5 estágios do declínio financeiro ou do declínio de uma empresa. Primeiro estágio, o excesso de confiança proveniente do sucesso. Muita gente tem um resultado, independente de qual seja, traz pro ego, acha que é o cara e começa a esbaldar a partir desse resultado. Alcancei um resultado porque eu aprendi até alcançar ele. Alcancei o resultado é alcançado quando bate no meu teto de conhecimento. Para que eu alcance mais resultado, eu preciso adquirir mais conhecimento. Se eu adquirir resultado acima do conhecimento, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir administrar, vai cair o meu resultado. Então é inteligência, não é ego. Prefere ser bom ou você prefere ser inteligente? Depois quem vai pagar o preço é você mesmo. Isso eu aprendi na pele. Então a partir desse momento a gente começa a ter mais inteligência, começa a ter mais sabedoria, a gente começa a usar mais o cérebro para tomar uma decisão. Não a sair agindo como se fosse uma barata tonta, não a sair agindo de forma impulsiva. Então, primeiro estágio do declínio, o excesso de confiança proveniente do sucesso. Segundo estágio, a busca indisciplinada por cada vez mais. A busca indisciplinada por cada vez mais. Crescer é importante. Só que muitas vezes crescer vai te custar. Vai te custar. E aí eu quero abrir um parênteses para vocês. Nem todo negócio é inteligente. A minha família tem um negócio que hoje é gerida pelo meu irmão, tá? Num negócio tradicional, como a maioria das pessoas já conhecem, conforme você vai aumentando o seu faturamento, você precisa investir mais dinheiro, você precisa investir em mais estoque, você precisa investir em mais espaço físico e você precisa investir em mais pessoas, em mais colaboradores. Então, crescimento, para a maior parte dos negócios, crescer custa. Crescer custa. Dois dos meus modelos de negócios que eu diversifico as minhas gerações de renda, 2 desses meus modelos são inteligentes em que sentido? Se eu tiver uma pessoa no meu negócio, como parceiro, se eu tiver 1000, o meu negócio não encarece. Que é o que a gente chama, nos modelos inteligentes, que é o que a gente chama de negócios escaláveis. Negócios escaláveis, muitas vezes, não vai te custar o que custaria um negócio físico, tá? O negócio físico, que muitas vezes a pessoa quer abrir um negócio, quer abrir uma loja, tá? Beleza, mas você tem que abrir com consciência. A loja física, ela vai limitar a sua geografia. Por isso que hoje os negócios online estão aflora, porque você começa um negócio e você tem o mundo, o Brasil inteiro para você atender dentro do seu quarto, tá? Que não é o caso aqui da gente conversar sobre isso hoje. Então, primeira fase do declínio, o excesso de confiança proveniente ao sucesso. Segundo estágio do declínio, a busca indisciplinada por mais. Terceira fase do declínio, a negação de riscos e perigos. Quarta fase do declínio, a luta desesperada pela salvação. Então entrou o desespero, que é o remediar, né? Já está tarde. O risco de errar é muito grande, mais ainda. E a entrega, a irrelevância ou a morte, né? A pessoa já entregou e já não assume mais o papel de resolver o problema, tá? Gente, nós estamos chegando aqui ao final. Eu vou dar um ponto final aqui para vocês. Temos aqui mais 30 segundos, tá? Essa conferência vai ficar gravada aqui no meu IGTV. Espero que eu tenha aqui agregado para vocês. Espero que eu tenha te despertado. Espero que eu tenha aqui transmitido para você o que realmente eu acredito. E que você use cada vez mais a sua inteligência, a sua sabedoria, a sua competência para você mudar a sua vida e ajudar pessoas a mudar também a vida delas, tá? Que todos que vocês precisarem de qualquer auxílio, me chama no privado para a gente continuar esse assunto. Estou aqui à disposição de vocês, tá bom? Tamo junto, obrigado a todos, ótima noite e ótima quarta-feira. Abração!